Bom dia pessoal, Alexandre Alvarez por aqui, e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a traquitana que eu uso quando eu saio para fotografar e mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, eu não tenho uma GoPro, eu uso esse colete e fixo esse telefone aqui, que é o S23 Ultra, no suporte que fica aqui. E olha o que eu fui capaz de fazer para que isso tudo fique mais discreto sobre a camiseta, tá? Para não chamar muita atenção na rua. Então eu uso o colete por baixo na pele e fiz um furo em minha camisa onde só aparece esse suporte e vai o celular preso na camisa. De repente, para quem vê, pensa até que é um desenho de celular, tá? É isso. Hoje eu vou fazer uma caminhada, eu vou estar falando com vocês aí sobre algumas coisas muito interessantes, tá? Como por exemplo, usar o telefone como rascunho fotográfico, ou seja, eu vou sair para caminhar, por motivos pessoais, o quais são, eu pretendo melhorar meu condicionamento físico, tá? Tive um problema de saúde aí na família com a minha mãe, que é uma senhora já com uma idade aí um pouquinho mais avançada, de 76 anos, ela é transplantada e infelizmente ela está internada porque ela perdeu esse rim que ela que ela fez o transplante, né? Ela tinha esse rim há cerca de 7 anos e agora esse rim apresentou falhas e parou. Então isso é um momento delicado que eu estou vivendo, eu e meus irmãos, e faz com que a gente olhe para dentro e o cuidado que a gente tem que ter para conosco, né? Então eu, estando um pouquinho acima do peso, pretendo me exercitar mais, então hoje eu vou fazer uma caminhada, vou estar levando o meu cachorrinho, que assim que a minha mãe foi internada, ele sentiu demais e adoeceu. Eu não sei se tem alguma correlação ou não, ele ficou 2 dias sem se alimentar, ficou muito fraco. Cheguei a temer, mas ele se recuperou, então hoje ele está bem. Então eu vou sair para fazer uma caminhada que vai me beneficiar, vai fazer eu pensar sobre tudo isso que está acontecendo. Vou levá-lo e em minhas mãos não vai dar para estar levando a câmera. Então eu fiz uma pesquisa e vou estar utilizando o telefone como rascunho, caso eu queira tirar uma fotografia, tá? De algo interessante que a gente possa ver na rua. Então o que é usar o telefone como caderno de rascunho? Quando a gente já estiver caminhando, eu falo para vocês, ok? Agora eu vou pôr a camisa, ligar tudo isso aqui, mostro para vocês como que fica e a gente segue, continua essa conversa durante a caminhada, tá bom? Pessoal, voltando já com a camisa, só para que vocês vejam, dá uma olhada, até parece o Homem de Ferro com um dispositivo aqui no meio do peito. Aí eu coloco essa pecinha que é o suporte do celular, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu prendo isso dessa forma, só com uma mão vai ser difícil. Eu prendo isso dessa forma, regulo aqui a posição que eu quero que ele fique, o ângulo, tá? Coloquei aqui e ele fica assim. Aí eu fixo o celular aqui no peito, vou me afastar para que vocês vejam, tá? Agora a gente já está com o ângulo, com o celular no ângulo horizontal aqui do vídeo. É assim, eu fixo aqui, então eu vou sair andando com esse celular no meio do peito. Vocês vão estar vendo tudo que eu vejo. Vou estar com o cachorro aqui e a gente vai conversando. Eu vou falar para vocês sobre o uso do celular como rascunho, ok? Então a gente já se encontra lá na rua e a gente começa o nosso bate-papo. Pessoal, antes que a gente se encontre lá na rua, eu só quis aqui mostrar para vocês, ó, com as mãos livres, tá? Essa é a minha traquitana, muitos fazem com uma GoPro, que ela é pequenininha, super discreta, vai aqui no peito e é isso. Eu não tenho a GoPro, estou usando meu celular, mas como você pode ver, você não vê marcas de cinta, então quem estiver por trás de mim não vai perceber que eu estou assim, com o celular. Vou estar conversando com vocês e é isso, rapaziada, pessoal, né? Nos vemos lá na rua e a gente segue a conversa. A gente já está falando sobre vários assuntos e um deles é a utilização do celular como caderno de rascunho. Pessoal, antes da caminhada, eu vou pôr a coleira aqui e vou apresentar para vocês quem vai ser meu companheiro nessa caminhada. Esse é o Paçoca, tá?
Olha como que ele fica agitado. Vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear. Calma, antes da caminhada. Ele estava doentinho, agora ele está bem. E isso é uma coisa que ele gosta, pessoal, é fazer essas caminhadas comigo. A gente fazíamos mais, mas agora faz um tempo que eu não faço e ele ficou doente. E hoje ele vai ser meu companheiro, tá? Então, por eu estar levando ele, segurando a guiazinha dele, ele vai de boa, tranquilo, não puxa. Mas me impossibilitaria, eu estaria só com uma mão, fazer regular, segurar a câmera, enfim. É isso. Então esse é o Paçoca apresentando para vocês. Olha aqui, Paçoca. Esse é nosso companheirinho da caminhada de hoje e sobre nossa e com nossa conversa, tá bom? Nos vemos ali na rua. Pronto, pessoal. Já aqui na rua, iniciando nossa caminhada. O legal é que, inclusive, já liguei o Strava, já marco aí a distância o qual iremos percorrer, tá? Vocês estão vendo pela câmera do celular, câmera, bom dia, câmera principal, tá? Câmera que eu vou falar para vocês sobre o celular como cartão de rascunho, caderno de rascunho. Como eu já acordei com o intuito de fazer essa caminhada e eu já sabia que eu ia levar o Paçoquinha aqui para que ele desse uma volta também, ou seja, ambos, tanto ele adoeceu, eu também estou um pouco fora de forma, estou aí com sobrepeso, preciso me exercitar mais. Então nós vamos fazer essa caminhada. Hoje é quarta-feira. Qual o dia da semana? Quarta-feira, dia do mês. Não sei, depois eu olho e falo pra vocês. Tô meio desorientado. Agora são 9 horas e 14 minutos. O sol já tá um pouquinho quente. E eu acordei hoje com a minha mãe me ligando. Ela está internada, está em Ribeirão Preto, está sendo assistida lá. Ribeirão Preto porque é a cidade em que ela fez o transplante, tá, pessoal? Então, ela está fazendo todos os exames, já fomos comunicado pela equipe médica que não tem mais jeito mesmo, o rim que ela tinha recebido por doação funcionou bem durante aí 7 anos, mas agora ele apresentou a falha e ela vai ficar em Ribeirão até conseguir uma transferência para São Carlos, no sentido de ter acesso às cadeiras, tá, para fazer a diálise. Mas ela me ligou falando que está tudo bem. E isso tudo mexe muito com a gente, faz a gente pensar sobre como nós cuidamos de nós mesmos, entende? Então, isso me fez refletir. Eu era uma pessoa bem mais ativa, eu corria bastante, pedalava bastante, fazia academia, já competi em algumas provas de mountain bike. Então, eu tinha um físico assim, um excelente condicionamento físico, né? Hoje eu estou muito sedentário. Então tudo isso que está acontecendo faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos, né? E se questione o que eu estou fazendo com minha saúde, né? Então, por exemplo, tenho meus filhos, quero ter um convívio com eles por muito mais tempo. Então eu tenho que me cuidar. Então essa caminhada é o início de um olhar interior para que eu me cuide mais, ok?
Então vamos lá. Pessoal, aqui é um quarteirão que temos aqui, uma trilha, né? Muito próxima de casa. Às vezes eu saía, né? Costumava sair mais com o Paçoca, trazia ele aqui para que ele corresse um pouco, fizesse seu xixizinho aí, como eu vou mostrar para vocês. Ele é de boa, inclusive eu vou soltar ele da guia. Às vezes tem uns cachorros maiores, eu tenho que prendê-lo. Então tá ele aí andando e a gente vai conversando. Então pessoal, hoje, como eu falei para vocês, eu tinha intenção de andar, fazer essa caminhada com o Paçoca e não trouxe a câmera para caminhar, para fazer essa caminhada e fazer dela uma caminhada fotográfica, né? Mas eu estou com o celular aqui. É um celular que tem uma excelente câmera. Para quem não tem câmera, pode estar aí fazendo suas caminhadas fotográficas utilizando a câmera do aparelho celular, tá? Que, diga-se por sinal, esse é um S23 Ultra, tem uma excelente câmera, mas não necessariamente precisa ser esse, pode ser qualquer outro celular. Mas esse telefone, ele possui várias lentes aqui atrás. Eu, como já faço fotografia, já entendo um pouquinho, sei qual que é a ultra wide, qual que é a lente normal, qual que é a tele, mas até então eu não sabia sobre o ângulo de visão e a equivalência em milímetros comparado com as lentes que nós temos. Então eu tenho algumas lentes que eu já fiz um vídeo aí mostrando para vocês quais são as lentes, quais as distâncias focais, como eu as utilizo, tá? E como eu ia sair com o celular, eu comecei a fazer uma pesquisa de equivalência de lentes e achei o assunto bem interessante e resolvi trazê-lo aqui para compartilhar com vocês, tá? Sobre a utilização do celular, o porquê dessa pesquisa, dessa equivalência. Estou saindo para fazer essa caminhada, achei um assunto, uma composição legal e eu quero registrá-la para que numa próxima ocasião eu volte lá com a câmera e faça esse registro, ok? Só que, como eu falei para vocês, tem diversas câmeras nesse aparelho celular: a ultra wide, a normal, a câmera principal, né? E a zoom, a tele, né? Que inclusive a gente pode estar utilizando ela com 3 vezes de zoom nesse aparelho. Outros tem 5, enfim, cada aparelho tem uma distância, mas vocês podem fazer esse tipo de pesquisa como eu fiz, tá? Esse tem 3 vezes de zoom, 10 vezes de zoom, aí são zoom óptico, tá? Que não altera a qualidade da imagem, não é um zoom digital. Aí ele começa a ter o zoom digital. Aqui eu prendo ele, porque a gente vai... Vem, Paçoca, vem, aqui, op, vem. Dentro de casa ele é obediente, aqui, vem, aqui, vamos, vem cá. Aqui a gente começa, chega aqui nas ruas, né? Então tem a questão dos carros. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês sobre o zoom óptico do telefone, o zoom digital do telefone, tá? Aí já começa a ter interpolação, aí perde um pouquinho da qualidade, enfim. Mas para utilizar o celular como caderno de rascunho, o que é isso, caderno de rascunho? Eu pesquisei e olha, pego um aclive aqui, o tom da voz já fica diferente, até chegar na parte plana lá em cima. Andando, conversando, subida, muda. Por isso que eu preciso iniciar aí as minhas atividades físicas para que esse condicionamento mude. Mas vamos dar sequência. Então, pessoal, todas essas lentes que temos no celular, eu procurei equivalência de lentes
com equivalências de lentes que eu tenho, tá? Eu tenho 7 lentes, óbvio que eu não saio para fotografar com todas elas. Às vezes eu escolho uma distância focal e saio até para treinamento, seja ela a 24 Pancake, que é uma lente APS-C, é uma lente bem pequenininha. Eu uso ela no corpo da 70D, que é um corpo com sensor da APS-C cropado. Então ela me dá um ângulo de visão ali de aproximadamente 38 milímetros. Então eu saio com essa distância focal em alguns momentos. Em outros eu elejo a 50 milímetros, como eu fiz na última caminhada. Aí depende, se eu tô com 50 no corpo APS-C, ela é aproximadamente ali uns 80 e poucos milímetros. Quando eu tô com a 50 na 6D Mark II, ela de fato é aos 50 milímetros. Em algumas vezes eu utilizava aí a 24-105. Aí é uma lente zoom, é uma lente que deixa a gente preguiçoso, porque a gente não anda tanto para chegar no enquadramento, né, que a gente busca. É óbvio que a gente vai ter que andar de forma lateral, mas na questão de profundidade a gente não regula ali no zoom. Esse tipo de lente ela é ótima para eventos, mas é uma lente que nos deixa preguiçoso. E às vezes eu já saio com ela. É uma lente um pouquinho mais pesada, né, do que as lentes fixas, mas ela tem essa praticidade aí da gente ter desde o grande angular, os 24 milímetros, até uma tele aí no seus 105 milímetros. Mas falando sobre o caderno de rascunho do celular, então eu procurei as equivalências das lentes que já existem no celular com as lentes que eu possuo, com as distâncias focais que eu mais utilizo, tá? Então é bem legal e interessante isso, porque eu tô caminhando, eu vi algo que me chamou a atenção. Se eu tivesse com determinada lente, eu iria fazer cachorro latindo aqui. Eu vou esperar um pouquinho. O paçoca chama a atenção. Então, pessoal, voltando, né? Olá, bom dia. Se eu vi uma composição, vi algo, um assunto interessante, quero fotografá-lo e eu quero usar determinado, eu acho que, por exemplo, esse assunto que eu vi, eu falo, pô, eu queria estar fotografando isso com 50 milímetros, eu queria estar fotografando isso com 24 milímetros, e de repente eu faço uma imagem, mas vai mostrar muito se eu tiver com uma grande angular. Por exemplo, aqui no celular, quais são as câmeras, tá? Que eu fiz a pesquisa. Nós temos a ultra wide desse aparelho aqui, seria equivalente a uma 13 milímetros, tá? Aí o ângulo de visão eu pesquisei, aí qualquer coisa depois eu coloco para vocês, mas eu não vou lembrar de cabeça. Mas esse telefone em ultra wide é 13 milímetros, comparando com as minhas lentes, a lente 10-18, uma lente APS-C, que ela no corpo APS-C ela parte de 16 milímetros no full frame. Então seria uma lente muito parecida com
essa lente ultra wide, tá? Então, por exemplo, é uma cena que eu quero mostrar muito. Eu posso fazer essa foto ou vídeo, o que quer que seja, com a... Deixa eu sair da rua aqui. Eu poderia estar fazendo essa foto ou vídeo com a câmera ultra wide e usando a minha 10-18, ela ficaria muito próxima disso. Pouquíssima diferença, tá? Como eu falei para vocês, a ultra wide do celular é equivalente a uma 13mm no full frame, e a minha 10-18, usando ela no corpo APS-C em 10mm, ela vai para 16, então ela fica muito parecida. Então aí que a gente começa a falar sobre caderno de rascunho, porque o que eu fizesse com o celular, é óbvio que vai ser uma imagem uma imagem super digital, tá? Tratada aí pelo sensor do aparelho celular, com já a edição da inteligência artificial, que quando a gente tira uma foto com o celular, ele já nos entrega uma foto editada, tá? É por isso que todas as fotos tiradas com o celular, a gente tem assim uma imagem pronta, uma imagem tratada já, entende? Então seria uma imagem próxima, a gente não teria ali até tem, mas a gente não vai ficar usando ele como catálogo, vai ficar selecionando aí ISO, abertura, esse tipo de coisa, tá? Então velocidade a gente tem como setar. A abertura, por exemplo, cada lente já tem a sua. Umas é em 1.7, outras é em 2.2, enfim. Não é algo que a gente seleciona no celular, porque senão ele seria uma câmera. A gente tem a opção aí de selecionar balanço de branco, selecionar velocidade, selecionar ISO, enfim. Mas então em ultra wide eu usaria a lente 10-18 no APS-C. Aí, por exemplo, duas das lentes que eu gosto de usar bastante é a 35mm. A minha 35, quando eu saio com ela, ela é um pouco pesada, tá? É a Tamron 35 f1.8. Então ela é uma lente pequena, compacta, mas ela é uma construção toda num corpo de metal, então é uma lentezinha um pouco pesada. E quando eu tô com a 35, eu quero 35, eu uso ela no full frame, então corpo pesado, um pouco mais robusto, né, grande, lente pesada, então não é uma lente que eu saio muito com ela. Mas quando outra lente que eu costumo sair é a 50mm. Antes eu tinha a f1.8, que ela já era uma lentezinha pequena, corpo plástico, uma lente clara, f1.8, uma lentezinha legal. Agora eu estou com a lente 50mm f1.4, é a lente intermediária, então também ela tem uma construção no corpo plástico. Ela é um pouquinho maior, mas ela é uma lente leve, então é uma lente gostosa para sair para caminhar, tá? Ela no corpo full frame, ela equilibra, né? O corpo é um pouquinho maior, robusto, mas a lente é leve e dá para sair tranquilo. Então, pessoal, só para que vocês entendam, eu busquei a equivalência das lentes do celular com as lentes que eu tenho, tá? Aí a gente já falou da ultra wide no celular. Aí quando eu uso a lente normal traseira aqui do celular, são 3 lentezinhas que tem no celular, né? Então a lente ultra wide, campo de visão
equivalente aos 13 milímetros no full frame. A lente do meio, que é a lente normal, essa é uma lente equivalente aí aos 24 milímetros. Então a única lente que se aproxima dessa distância focal é quando eu saio com a full frame com a 24-105, que ela em 24 ela tem a mesma distância focal, mas é uma lente pesada, quase não sai. Aí as duas lentes que eu tenho, né, vi um enquadramento, mesmo eu não saindo tanto com a 35mm pelo peso dela, como eu falei para vocês, mas eu procurei equivalência nas lentes do celular. Então ela tem a lente normal sendo em 24mm, equivalente ao ângulo de visão de uma 24mm no full frame, né? E qual seria o zoom que eu necessitaria estar no telefone, que eu teria que estar no telefone, para que ele seja compatível com os 35mm? Vamos lá, seria então a lente não estando no zoom nativo, tá? Que tem a melhor qualidade, mas ela dá o enquadramento aí de uma 35mm, seria no zoom de 1.4. Então, regulando ali manualmente o zoom em 1.4, eu tenho o ângulo de visão referente a uma 35mm. Então, vi determinada composição, quero fazer essa fotografia em 35mm, e depois, num outro momento, eu volto com a câmera e faço todas as regulagens, aí abertura, velocidade, ISO, enfim, na fotometria que eu desejar. Então isso é o rascunho. Eu realizar essa foto, tá? Eu poderia fazer uma foto com qualquer abertura e depois viria aqui e testaria, mas eu já tenho um enquadramento perfeito. Um enquadramento que eu gostaria de estar utilizando se eu tivesse a possibilidade de estar com a câmera, inclusive com todas as distâncias focais disponíveis, tá? Quero registrar uma cena em 50mm. Qual que é o zoom que eu tenho que estar no celular para registrar essa cena em 50mm, tá? Então eu averiguei aqui, seria o zoom de 2, entre 2 a 2.2, 2 zoom para ser mais preciso, né? Então o zoom do celular em 2 é uma câmera nativa, é uma câmera nativa que dá a melhor definição. Então em 2 eu teria o ângulo de visão de uma 50mm, muito próximo. Olá, bom dia. Muito próximo. Então, pessoal, essa equivalência de lentes que é legal vocês pesquisarem em seus celulares, porque nas suas saídas, eu não quero levar a câmera, mas vi algo, quero registrar lá em determinada distância focal. Você busca essa distância focal no seu celular. Por exemplo, a terceira lente do celular são as lentes. Agora estou mais próximo aqui da Avenida São Carlos, mais movimentos, tá? Pelo horário também. Então espero que o áudio chegue legal aí para vocês, tá? A terceira lente, a lente teleobjetiva do celular, usando ela só passando para tele, você tem a opção lá de 3 vezes ou 5 vezes ou 10 vezes, perdão. Ela em 5 vezes, ela tem uma distância focal de 70mm. 70mm comparado com as lentes que eu tenho, eu já estaria com a 70-200 no corpo full frame, usando a distância focal de 70mm. Então seria a mesma fotografia tirada em 70mm, até uma distância aí
excelente para retratos, né? Então, pô, tô com o meu celular, quero fazer um retrato. Eu vou usar a lente tele, por exemplo, no meu caso, usando o zoom de 3 vezes. Opa! Vamos lá, correndo. Usando o zoom de... Eu vou sair um pouco dessa avenida principal, talvez fique melhor pra gente seguir com o raciocínio. Então, pessoal, a lente tele do celular com o zoom em 3 vezes, ela tem a equivalência, como eu estava falando para vocês, de 70 milímetros. É uma distância focal excelente para retratos, tá? Então esse é o zoom de 3 vezes. Qual seria a lente compatível que eu estaria utilizando? A 70-200 em 70. Aí, por exemplo, eu tenho o zoom nativo do celular em 10 vezes. 10 vezes, que ele dá um ângulo de visão compatível com uma lente de 230 milímetros. Então, pessoal, é isso que é um caderno de rascunho, tá? Utilizando o celular. Nós termos uma consciência de quais distâncias focais nós temos em nosso aparelho celular. Vou sair do sol, ir aqui pelo outro lado para ir na sombra. Tô de preto aqui, esquenta. Então é bem legal. Achei assim a ideia interessante. Como eu ia sair do celular, já pensei caso eu fosse utilizá-lo, mas eu acabei não sacando o celular porque a gente está conversando aqui, tô segurando o cachorro, mas eu já tenho esse conhecimento e queria dividir com você que tem a câmera, mas às vezes está com o celular. Então pode buscar aí uma equivalência, uma composição muito próxima do que você faria com a câmera, tá? Então, olá, bom dia. Então, inclusive a gente tem a opção de estar selecionando no telefone se eu quero uma imagem 16:9, como vocês estão vendo aqui na horizontal, tá? Eu posso selecionar, se eu não me engano, 4:2 ou 3:2 ou 4:3, que aí se assemelha muito com o que a gente usa no celular, nas câmeras, tá? Quando ela vem nativa, eu não lembro se é 4:3 ou 4:2, tá? Que é muito parecido com o 4:5, método de postagens nas redes sociais, tá? Então você vai ter uma composição muito, muito próxima do que você estaria fazendo com a câmera. Isso daí, por isso que seria um caderno de rascunho. Detalhe, você que não tem câmera, fotografa apenas com o celular, tá aí. Muitas das vezes você faz uma bela imagem, mas você não sabe qual é a distância, qual seria a lente que você estaria utilizando se você estivesse com uma câmera. E vocês podem começarem a usar isso para terem fotos muito parecidas, que mesmo você estando com o celular, vocês já começam a ter a percepção do ângulo de visão, que distância focal isso seria, tá? Assim, quando você pensar em adquirir uma câmera, você talvez já tenha assim ideia da sua lente preferida, se é uma 35mm, se é uma 24mm, se é uma 50mm, uma 85mm, tá? Se você gosta das imagens tele. Então, pessoal, seria isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, tá?
Esse vídeo acabou sendo um vídeo onde a gente explica um pouco mais sobre o que é o caderno de rascunho, qual é o intuito também dessa caminhada, onde a gente olha um pouco para dentro, para nós mesmos, e pontue aí o que realmente queremos. No caso, obter aí mais condicionamento físico, que é ter mais saúde para termos uma vida com mais qualidade, tá? Termos uma vida com mais qualidade. Tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, uma esposa. Então isso faz com que a gente queira se cuidar melhor para ter mais tempo esse com qualidade, né? Ao lado das pessoas que amamos. Então isso me motivou a fazer essa caminhada no dia de hoje. Ter recebido o telefonema da minha mãe dizendo que está bem melhor do que os demais dias que ela já está internada. Hoje é quarta-feira, ela foi internada domingo, então já tem aí 4 dias de internação, e ela está iniciando lá essa batalha, né, que vai ser voltar a conviver com as diálises. Não é algo fácil, nem para quem tem menos idade, e ela já por ter seus 76 anos, não vai ser fácil, mas vai dar tudo certo. Então, pessoal, é sobre isso, tá? Eu estou andando aqui com o Paçoca, e eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente no celular, tá? Hoje nós fizemos essa caminhada, e eu estou aqui com o ângulo de visão na lente principal aqui do celular, traseira, lente do meio, que é a lente normal. É a lente equivalente aos 24mm. Eu vou mostrar para vocês, se nós tivéssemos com a ultra-wide, o que vocês conseguiriam ver. Tá vendo o ganho? Esse é equivalente aos 13mm no full frame. Voltar para os 24. Tem reflexo aqui na tela e o ângulo tá difícil, mas agora eu vou para o zoom de 3 vezes. Esse seria o equivalente aos 70mm no full frame, e depois o zoom de 10 vezes. Esse seria o zoom equivalente aos 230mm no full frame. E aí tem os intermediários, como eu falei para vocês, né? O ângulo em 35mm, o ângulo em 50mm, que aí já são zoom que interpola. A gente não vai ter a máxima qualidade, mas também é quase imperceptível, tá? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Ok? Espero que vocês gostem, né, do conteúdo. Se você que já sai para fazer fotografias com o celular, saiba que tem essas equivalências, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que de alguma forma ele foi útil para você, ou vai ser útil para você, ou mesmo que não seja, peço para que me ajudem curtindo o vídeo, tá? Nosso canal é um canal novo, eu tô me soltando aos poucos, a qualidade dos vídeos eu espero que elas melhorem. Vou tentar fazer vídeos
com mais frequência para estar compartilhando aqui com vocês. Então curtam esse vídeo, me ajudem curtindo o vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Peço também para, caso vocês gostem, se inscrevam no canal, porque se inscrevendo você acione aí as notificações, porque quando eu fizer mais vídeos parecidos com esse, você seja notificado e assistam. Então é isso, pessoal. Tem mais uns 3 km, uns 2,5 pela frente. Esse vídeo já está bastante grande. Alexandre Alvarez por aqui. Obrigado por quem permaneceu até o final do vídeo comigo. E é isso, até um próximo vídeo. Um abraço.